Logo no começo, olhando nesse sapão, você nota uma figura estranha. Decide segui-la. Porém, depois disso, a figura desaparece? Bom, é melhor que você ignore isso e foque no seu trabalho. Mantenha o farol aceso toda noite. Após subir a escada em espiral, você deve girar uma manivela, que é o que faz com que a luz gire. O último passo é usar o seu recipiente de óleo para fazer a luz do farol brilhar. Apenas isso, e mais nada. A câmera se distancia, até que o outro dia se inicia. A pessoa que você era antes desapareceu, e agora, depois de uma viagem de barco, você vai até a ilha para se tornar um novo faroleiro. Logo ao pisar nessa ilha, o sentimento de solidão e melancolia o assombra. Nesses poucos minutos em que você apenas caminha por ela, por mais que tente ignorar, a única coisa que você pensa é em como quer sair dali. Sem nenhuma companhia, todos os seus dias passarão aqui. Até mesmo sua casa nos parece um lugar confortável. Ao menos, você tem as gaivotas para lembrá-lo de que ainda existe vida neste lugar. Um céu cinzento, uma casa simples e pouca vegetação. Um lugar que não nos mostra nada, mas que predomina no sentido de solidão e desconforto. Em uma ilha minúscula e poucos lugares para se explorar. Você não tem escolha alguma a não ser fazer a sua única tarefa, manter o farol aceso, todas as noites. A todo tempo, parece que a única importância daqui é este farol. Mesmo que você ande para todas as extremidades da ilha, ele ainda será visível, como se essa ilha se resumisse apenas a ele. Com essa introdução, de certa forma, esse ambiente nos faz ter vários sentimentos, e um deles é o de que você não deveria ir para este farol. Como se toda essa tensão que você está sentindo agora fosse se concretizar lá dentro. Mesmo temendo esse sentimento, você precisa fazer o seu trabalho. O farol precisa estar aceso todas as noites. Você estava certo sobre este farol. Sempre ao entrar nele, uma nova coisa parece acontecer, e nunca é algo que você espera. Para sua sorte ou azar, você apenas precisa acendê-lo, e seu trabalho está feito. Em uma nova cena, durante a noite, nos é mostrado um barco que estava no início da ilha. Porém, agora tem algo de estranho nele. Antes, a solidão parecia ser muito ruim, mas agora a ideia de ter algo a mais com você nessa ilha parece ser pior ainda. Seria esse algo sequer humano ou algo da sua cabeça? Este lugar parece brincar com a sua mente, implantando um sistema de paranoia constante, como se você sempre esperasse que algo fosse acontecer, e eu acho que seria melhor que acontecesse. Como se não bastasse a solidão, o fato de que tudo aqui é enigmático, obscuro e duvidoso, nos faz reféns da nossa própria mente. Você acha que viu algo, porém você não viu. Você pode ter visto algo, porém sente que não tem nada. Agora que você sabe que tem algo na ilha com você, até o simples ato de entrar na sua casa, no seu galpão de ferramentas, ou simplesmente andar por aqui, se torna uma tortura. Você não sabe quando, ou sequer, irá ser recebido por alguém desejado, algo que você não queira ver, ou coisa do tipo. E finalmente, essa coisa aparece. Uma perseguição do ponto de vista do monstro faz a experiência ser algo muito mais agoniante e real do que um simples susto. Essas perseguições se tornam algo constante, sem sequer você saber o que está te perseguindo. Como uma forma de desespero, a sua fuga só acaba no momento em que você entra em algum lugar que possa se esconder. Não apenas desse jeito, esse lugar tenta te deixar tenso o tempo todo, seja em maneiras explícitas, como nas perseguições ou em coisas sutis ao longo dessa experiência. Como nesse momento. Você tenta, mas não há como sair daqui. Você tentou,
A luz se apaga e as mariposas o deixam em paz, ou em desespero, pelo silêncio depois dessa cena. Sem nenhum som ou susto na tela, a situação a qual você se encontra nessa experiência é completamente assustadora. Faz desejar que isso fosse apenas mais uma das coisas clichês que você já viu. Porém, ao passar dos dias, você sente a mesma angústia, solidão e desespero do faroleiro, a cada segundo aumentando ainda mais. Cortando a atmosfera que estávamos nos acostumados na ilha, a ida para as catacumbas no último dia nos assusta pela troca de cenários. A situação que estava começando a ficar um pouco mais calma e previsível, agora vai para um caminho totalmente diferente. Aqui, nas catacumbas, tudo é mais fechado. O ambiente que lá em cima parecia ruim, estando aqui parece muito mais leve. No chão, crânios de caveiras e espinhos soltos pelos corredores. Parecem como um labirinto. Este lugar perturbador, de certa forma, parece até vivo, como se você estivesse em um ambiente muito maior, como um estômago de um monstro ou uma outra realidade alternativa. As cenas andando nas catacumbas são constantemente cortadas por flashbacks de uma antiga época naquela ilha, e nos mostram cenas, como as pessoas daquela vila, que antes pareciam normais, e vivendo uma vida comum. Cada dia ficando mais loucas por alguma coisa que controla aquela ilha. O sumiço dos moradores é nítido, quando no começo os diálogos eram normais, e no final eles apenas conseguem pronunciar palavras aleatórias e citações de Shakespeare. Tudo isso é muito importante para a narrativa, e principalmente te deixa intrigado para saber o que está acontecendo ali. Na última luta do jogo contra o boss, você tem duas escolhas: atirar no monstro ou, caso você não tenha arma, pular no buraco que é no meio. O jogo é repleto de finais, porém citaremos apenas os finais que fizemos aqui. Caso você caia no buraco, o final onde você morre é feito, e nos é mostrado uma cena onde você está indo embora no barco, como se o ciclo de sempre mudar o faroleiro continuasse. E sua morte naquele lugar sequer tem efeito algum para a ilha. O final onde você mata o monstro faz com que você escape, com o céu avermelhado do lado de fora e pessoas adorando o que quer que seja isso. Este final nos abre portas para várias interpretações. Porém, ao mesmo tempo, abre várias questões, e você se questiona se quer deve ir atrás disso. Como se tudo isso fosse uma experiência para se ver uma única vez e se sentir uma única vez. Como se fosse errado tentar entender. No One Lives Under the Lighthouse é um jogo que de maneira magnífica nos faz temer o nada, o vazio e a solidão. E logo após pensarmos que seria apenas isso, a nossa cabeça e a cabeça do protagonista começam a entrar em crises e nos mostrar o que não queríamos ver, e nos faz lembrarmos do começo. No começo, a primeira interpretação que temos é a de um looping. Pode acontecer naquela ilha. Várias coisas nos dão indício disso, como os flashbacks, o momento em que viramos um monstro e subimos a torre, os momentos em que perseguimos o faroleiro e etc. Nos dá a entender de que o faroleiro que vai para a ilha acaba se tornando um monstro, que caça o próximo faroleiro que vai trabalhar lá, como um processo de maldição que ocorre na ilha. Porém, isso são apenas indícios, e não nos é explicado claramente pelo jogo. Após isso, as questões dos flashbacks nos trazem mais informações importantes para isso. Do nosso ponto de vista, o suposto primeiro faroleiro é explicitamente mostrado como alcoólatra pelo jogo, nos flashbacks. Teria um filho que foi morto pelos próprios moradores da ilha, onde ele morava em algum tipo de ritual ou cerimônia na noite em que as luzes ficaram vermelhas. Não nos é mostrado se o pai carrega consigo o arrependimento de não ter salvo seu filho ou se foi o mesmo que o matou, já que aparentemente o corpo do filho estaria escondido no porão, nos dando indício de que o vício nas bebidas se desencadeou após a morte de seu filho. A entidade na igreja não necessariamente nos é mostrada ou explicada, podendo ser uma ligação entre o arrependimento ou o sentimento de culpa do pai. Claramente nos é mostrado que a saúde psicológica do pai, seria o protagonista, não é saudável, seja pela culpa, pelas visões, pela paranoia, pelo álcool. Nada no jogo às vezes parece real, como se fosse ou um sonho ou uma espécie de surto. A esse ponto, não sabemos ao certo o que o jogo realmente é. Recomendamos que você jogue o jogo por conta própria. Faça sua teoria
e nos fale nos comentários sobre especulações ou algum palpite de que você acha que pode ser. Em meio a muitas teorias, essa foi a mais cabível e o que mais associamos à nossa gameplay durante o jogo. Em reviews do jogo, ou em sites como Reddit, até hoje as pessoas teorizam sobre os mistérios de No One Lives Under the Lighthouse. Para sempre será um jogo complexo e propositalmente confuso de se entender. No One Lives Under the Lighthouse é um jogo de terror enigmático, com gráficos pixelizados, uma ambientação acinzentada, silenciosa. Um jogo que representa muito bem o sentimento de estar sendo acompanhado, visto, porém ao mesmo tempo traz o sentimento de estar só e a agonia dessas sensações. Uma experiência que sem dúvida nos marcou e que recomendamos para todos que querem um estilo de terror diferente. Soe monótono, com sustos bem colocados e perseguições de tirar o fôlego. Esse foi No One Lives Under the Lighthouse. Obrigado por assistir.